Tudo bom com você? Eu vim aqui hoje para falar sobre um livro que é extraordinário, que mudou minha vida quando eu li. Tem até hoje mexe comigo e é um dos livros de Ellen White que eu recomendaria para você que vai começar a ler Ellen White. Tem alguns livros que eu gostaria de recomendar para você que vai começar a ler Ellen White. Um deles é O Desejado de Todas as Nações. Excelente livro para quem quer começar. Mas o Ciência do Bom Viver, ele também é um ótimo livro para se começar. E é desse livro que eu quero falar. Algumas coisas para você saber a respeito do livro. Muita gente imagina, já por causa do que se fala do livro, que o livro é sobre saúde, né? E realmente o livro tem esse tema. Mas quando você examina o livro com calma, você descobre algumas coisas muito interessantes. Então, a primeira delas que eu quero começar, a primeira curiosidade que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte. A gente tem aí publicados pela Casa Publicadora Brasileira por volta de 6 ou 7 livros de Ellen White só sobre saúde. Conselho sobre regime alimentar, nomes famosos aqui eu vou citar, né? Temperança, o próprio Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e volume 2, são livros de saúde, saúde emocional, mas são livros de saúde. E outros livros que eu não lembro todos agora, Medicina e Salvação, enfim, são 6 ou 7 livros exatamente que são sobre saúde, Ciência do Bom Viver, inclusive. Só que desses 6 a 7 livros, que eu estou aqui em dúvida, exatamente um foi escrito por ela. Todos os outros são compilações, ou seja, tudo que ela escreveu sobre saúde, tudo que ela escreveu em artigos da revista Adventista nos Estados Unidos, em folhetos, em cartas que ela escreveu para as pessoas, tudo isso foi unido, né? Juntaram tudo e fizeram essas compilações todas que existem hoje. Mas só teve um livro que ela sentou para escrever. É muito importante esse dado, não porque os livros compilados não sirvam, eles servem sim, principalmente porque eles são um recorte de tudo que ela falou sobre o tema da saúde, reunido. Então é interessante você ver esses livros também, mas é importante você saber que aquilo que está escrito lá foi tirado de um outro contexto. Então quando você for ler um livro compilado, você precisa saber que aquilo foi retirado de um outro contexto. E a gente confia muito cegamente na pessoa que retirou. A pessoa que fez a compilação ela não é inspirada, tá? Ela é uma pessoa como eu e você. E ela pode simplesmente pegar uma coisa de um contexto e colocar ali de um jeito que você pode se perder se você não está ligado que aquilo veio de outro lugar. Então é muito importante você saber disso quando for ler uma compilação. Mas mais interessante fica ainda quando você descobre que ela pegou e sentou e falou assim, não, agora eu vou escrever um livro sobre saúde. E esse livro é o Ciência do Bom Viver. Então isso é muito importante, esse é o livro principal. O que está escrito nesse livro é que deve reger a compreensão das compilações, e não o contrário. Entendeu isso? Então o veio do pensamento dela a respeito desse assunto está no Ciência do Bom Viver. E aí você entenda isso, que você vai entender as compilações de maneira correta nos seus devidos contextos. Então é um ótimo livro para se começar, principalmente no tema da saúde, porque foi o livro que ela sentou para escrever. Outro detalhe muito importante é que a primeira visão que ela teve de saúde foi em 1863, em junho de 1863. Só que ela só foi escrever o livro Ciência do Bom Viver em 1906. E aqui eu quero que você reflita no seguinte: levou 43 anos para ela transformar o conhecimento que Deus deu para ela por meio de visões sobre saúde numa obra específica sobre esse tema. Ela processou as coisas que Deus ensinou para ela por 43 anos, até que um dia ela sentou e escreveu. Eu quero destacar bem isso porque esse período demonstra que às vezes a gente tem muita pressa para falar de saúde e nessa pressa a gente fala do jeito errado. Perceba que a profetisa teve 43 anos para trabalhar as ideias, para processar aquilo, para pôr em prática. E mesmo quando ela escreve em 1906, ela está ainda pondo em prática alguns dos princípios que ela aprendeu de Deus. Isso nos mostra que pensar em reforma de saúde da noite para o dia, pensar em reforma de saúde como uma mudança radical e que você muda tudo em um ano,
e que você muda tudo em 2 semanas, ou que você vai num sermão e prega num sermão e quer resolver a vida de todo mundo, isso não faz muito sentido. Porque quando se trata de estilo de vida, que é o que a reforma de saúde propõe, a gente não trabalha com períodos imediatos. A gente vai trabalhar com processos, e processos levam tempo. Tá aí, desde o momento que ela recebe a primeira visão, até o momento que ela senta para oficialmente externar aquilo que ela entendeu de Deus sobre isso. Foram 43 anos, isso é um dado muito importante para você entender. Outro dado muito importante para você entender é que quando você começa a ler o livro, você vai perceber que chega na metade do livro e ela não está falando de saúde. A primeira metade do livro inteiro é sobre Cristo, como Cristo tratava as pessoas, como Cristo tocava, como Cristo dava atenção para elas, como Cristo curava elas das enfermidades e dos males que elas estavam passando. E você vai lendo aquilo e vai falando, estranho, né? Esse não é um livro de saúde? Cadê aquela parte que ela vai falar mal dos alimentos que a gente come, né? A gente fica só esperando isso, porque é o que a gente ouve falar dela, né? Tadinha, ela é tão mal falada. As pessoas dizem que ela disse certas coisas que ela nunca disse, ou quando diz, diz fora do tom, enfim. Por isso que é importante você ler o livro. E aí você começa a ver que a primeira metade do livro, até um pouco mais da metade, ela não vai falar especificamente de comportamento de saúde, mas ela vai falar de evangelismo. E aqui está um detalhe muito importante. O livro Ciência do Bom Viver não é um livro sobre saúde. Ele é um livro sobre evangelismo e como que um novo estilo de vida de saúde pode ser usado por Deus no fim dos tempos para tocar o coração das pessoas. Para falar a verdade, ela fala mais de evangelismo no livro do que de saúde. E a maior parte das grandes frases de evangelismo de Ellen White, que estão no livro Evangelismo, que é um compilado, vieram do livro Ciência do Bom Viver. Por que isso? Porque ela entende que a ideia por trás da saúde não é eu ter saúde, mas eu dar saúde para o próximo. O conhecimento que Deus deu para a gente dos 8 remédios da natureza, que ela explica no livro, não são para que eu me beneficie, são para que eu beneficie o próximo. E aí quando eu comecei a perceber isso, eu achei aquilo muito diferente de tudo que eu já ouvi dela de saúde. E aí eu resolvi, achei estranho o título, sempre achei o título um pouco estranho, a partir do momento que eu entendi que viver o reino de Deus não é viver em egoísmo. E ciência do bom viver é o conhecimento para eu viver bem, né? E eu achava aquilo meio estranho, principalmente depois que eu comecei a ler o livro, e chegou na metade do livro e eu entendi todo o tom dela de você trabalhar para o outro, de você fazer, ajudar a curar o próximo, né? Saúde é para ele. Que eu fui lá olhar o texto original, qual foi o nome que ela deu para o livro em inglês. E aqui não é para falar mal do tradutor, né? Ele fez com muita boa vontade lá tanto tempo atrás, 50 anos atrás, nem sei quanto tempo faz que foi traduzido. Mais de 50 anos. Com toda boa vontade ele deu o título que ele achava que fazia sentido para a sua geração. Só que o título original, escrito por ela, quando ela sentou para escrever o livro, não é Ciência do Bom Viver. O título original é Ministério de Cura. Ministry of Healing. Olha que diferença. Então não é ciência para eu viver bem. É um ministério, ou seja, um serviço que eu presto de cura. Então o conhecimento da saúde que Deus nos deu não é para a gente se beneficiar, não é para a gente viver mais, não é para a gente deixar de ter câncer. Não são essas motivações egoístas, não é para a gente ter uma vida saudável. Não, o conhecimento que Ele deu para a gente é lógico que vai nos beneficiar, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente seja a mão de Deus na terra para curar aquele que está necessitado, aquele que precisa, aquele cara que fuma, aquele cara que realmente tem câncer, aquele cara que realmente tem um problema, que tem um problema emocional. Essas pessoas estão precisando de cura. E nós temos a solução, 8 remédios naturais que podem ajudar as pessoas a viver muito melhor, que vai transformar o estilo de vida delas. E aí ela explica. Sabe aquele texto famoso de como Jesus, unicamente pelos métodos de Cristo, que nós alcançaremos êxito? Pois é, esse texto está no Ciência do Bom Viver. O método de Cristo qual era? Ela fala lá, se misturava com as pessoas,
granjeava a confiança delas, mostrava que ele queria o bem delas, atendia as necessidades dela. É para isso que serve o nosso conhecimento de saúde, para atender as necessidades das pessoas. Então elas, quando confiavam nele, ele dizia: segue-me. O grande texto de evangelismo está no livro Ciência do Bom Viver. Por quê? Eu termino aqui. Porque ela entende como sendo o método de evangelismo para o tempo do fim. Então hoje a gente fica se debatendo, se degladiando, falando assim, como é que a gente vai entrar nos grandes centros? Porque a gente bate na cara das pessoas, elas não abrem mais a porta. Eu não sei aí na sua região, mas aqui em São Paulo ninguém abre a porta mais. Como entrar nos condomínios? Como subir nos prédios? Como levar a mensagem para essas pessoas? É distribuindo livro? É uma tentativa. Mas distribuir folheto, por exemplo, já não funciona mais há muitos anos. Como é que a gente vai fazer? A gente fica tentando, inventando, mirabolando formas. E ela disse assim, ó, é simples. Cuida da saúde deles, que as portas vão se abrir, as portas do coração. Ela fala, a mensagem de saúde é uma cunha penetrante que vai até o coração. E é ela quem é o braço direito da última mensagem sobre a volta de Cristo. Então, como que eu prego que Jesus vai voltar? A grande pergunta do evangelismo moderno, atual. Como eu prego o evangelho? Ela fala, é simples. O que você tem que pregar é que Jesus vai voltar. Como? Usando a mensagem de saúde. É por meio dela que você vai alcançar os corações. É por meio dela que você vai chegar nas pessoas. Então a resposta está dada. E é por isso que o livro fala tanto de evangelismo. Porque é o recado de Deus para nós, para a gente saber como fazer para pregar o evangelho no nosso tempo, no tempo da volta de Jesus. E é claro que a gente vai se dar bem quando a gente aprender os princípios de saúde que Deus tem para nós. Boa leitura. Deus abençoe a sua leitura do Ciência do Bom Viver.